Olá, meu nome é Bruno Marques de Campos, aluno de Engenharia de Computação, código 825077. E olá, meu nome é Pedro Afonso Ferreira Hoppenthal, código do 23974, do mesmo curso de Engenharia da Computação. Sim, esse é o nosso trabalho da disciplina de Segurança da Informação, né? E nós trataremos de bots de fake news. Bem, as notícias falsas, que são as fake news, não são um fenômeno atual. Elas possuem registros de 1475, né, que foi o início do que foi chamado antissemitismo. Aconteceu no vilarejo de Trento, na Itália, onde uma figura da igreja criou uma notícia falsa sobre o desaparecimento de uma criança, né, e culpou os judeus da área, não é? E esses judeus começaram a ser perseguidos até que o Papa tenha que intervir para que eles parem de fazer isso. Mas até que isso ocorra, né, até essa ordem do Papa, muita gente foi prejudicada. Né, e, historicamente, esse é o início do antissemitismo. Recentemente, né, as fake news foram amplamente utilizadas no contexto de meios de comunicação da internet, principalmente redes sociais, a partir de interesses políticos e ou comerciais, porque há páginas de fake news, há vetores de fake news com interesses financiados por grupos com interesses políticos, né, ou comerciais, né, pessoas que propagam fake news a fim de lucrarem com anúncios em suas páginas. E dois eventos que foram marcados massivamente por fake news foram as eleições americanas de 2016 e a saída do Reino Unido da União Europeia, né, que foi o Brexit. Os robôs, né, chamados de bots, aumentam a disseminação desses conteúdos falsos nos meios da internet, principalmente redes sociais. Bem, o bot, ele é um software, né, feito para executar tarefas repetitivas de forma automatizada. Ele tem vantagens claras de execução de tarefas em relação aos seres humanos, né, porque ele não se cansa. Ele pode ficar rodando em um servidor 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é? Disseminando esses conteúdos em diversas páginas, via Twitter, via sites na internet, comentando blogs WordPress. Há uma gama de recursos que podem ser utilizados para isso. Fake news em escala na maioria dos meios online, o que os humanos dificilmente conseguiriam. Né? Uma organização criminosa de fake news teria que gastar muito, investir muito recurso para que humanos fizessem essa disseminação. Por isso eles optam por bots, né, que são baratos de produzir, baratos de operar, né? Muitos bots são de código aberto, né? Numa pesquisa simples no GitHub você encontra diversos bots pré-programados ali. Você só muda credenciais de API e muda o tipo de mensagem que você pode fazer. E o Twitter é a rede social mais marcada pelo uso de bots, né, para diversos fins. Fake news, curtidas, expansão de páginas, né, análise de mercados, porque ele tem uma facilidade de acesso às suas APIs, o que não ocorre com o Facebook, por exemplo. Depois do escândalo do Cambridge Analytica, né, que foi a empresa que agenciou a campanha do Donald Trump, e aquele escândalo envolvendo os dados do Facebook, eles fecharam boa parte das suas APIs, né, tornando difícil o acesso de captação de informação. No Twitter, o acesso à informação é bem fácil, e inclusive tanto para análise desses dados quanto para automações lá dentro. Uma maneira dos bots disseminar o conteúdo desejado muitas vezes é se baseando no conteúdo de sites, que no caso são páginas criadas de certa forma para
criadas para embasar tal notícia falsa, de certa forma. E isso dá mais credibilidade para o bot, até porque ele está citando uma matéria, ele está publicando conteúdo e citando uma matéria de um tal site. Muitas vezes esses sites são uma cópia do site oficial, que possuem alta credibilidade, como CNN, Globo News, New York Times. Geralmente são sites de notícias mesmo. Essa imagem trata-se de uma lista de sites falsos criados tentando imitar o original, como por exemplo o endereço como último da lista, cnnbusinessnews.ga, que faz referência à rede de notícias CNN, ou seja, o leitor desatento ou leigo pode pensar que está lendo uma notícia de fonte confiável e que ele geralmente conhece, por conta da similaridade, só que no caso é um site falso, até a aparência do site é exatamente igual ao original. Pode passar do slide. Como característica comportamental. Bots de fake news têm como objetivo disseminar com o maior alcance possível determinada informação. Eles tentam simular características de perfis reais, utilizando-se de fotos, biografias, uma determinada quantidade de seguidores, entre outros traços que deem credibilidade para esse perfil. Uma das formas de poder diferenciar um perfil autêntico de uma pessoa real de um bot seria através das interações que esse agente faz na rede, demonstrando ser, obviamente, atitudes fora do padrão humano, como, por exemplo, milhares de publicações e retweets por minuto. Uma outra forma de poder identificar seria a análise de semelhança desse perfil bot com um outro real, onde, na verdade, o bot é uma cópia idêntica de um perfil já existente na rede, e geralmente esses perfis que são alvo do clone são perfis de alta visibilidade. Alta visibilidade e credibilidade, geralmente uma pessoa pública. Como forma de tentar barrar esse exército de formadores de opinião que são esses bots, as plataformas digitais possuem ferramentas para tentar detectar e desativar um determinado perfil que seja um bot de fake news. Só que essas estratégias de verificação às vezes não têm uma alta efetividade, porque alguns bots mais elaborados, que utilizam até PLN, né, que é processamento de linguagem natural, eles necessitam de uma análise mais profunda. Só que essa análise mais profunda pode causar um falso positivo, ou seja, um usuário autêntico, usuário real, uma pessoa real, pode ter a conta desativada por conta desses falsos positivos, colocando em risco assim a credibilidade da plataforma. Uma outra forma de prejuízo em relação ao usuário real, onde o próprio usuário autêntico tem que tomar uma atitude, é quando o próprio usuário tem que colocar no seu perfil afirmações de que ele é o verdadeiro. Esse é o caso da imagem, que é o James Wood, que é um ator e produtor norte-americano de altíssima visibilidade, onde no próprio perfil ele diz que esse é o perfil oficial, ou seja, até no nome dele ele coloca Real James Wood, ou seja, o usuário tem que tomar atitudes, já que a plataforma não tem ferramentas efetivas que fazem com que consiga detectar um boot e um perfil oficial, original. Sim. E agora nós mostraremos a parte de API que o Twitter traz. Não é? Então, todo o perfil do Twitter pode ter acesso a dashboard, né, de developer. Ou seja, aqui nós temos as ferramentas de desenvolvedor que o Twitter deixa aberto, não é? E aqui nessa parte de apps, nós podemos criar aplicações que usam a API do Twitter, não é? E aqui nós temos definição de app, por que registrar um aplicativo, não é? E que tipo de produtos requerem uma chave de API. Então, ou seja, isso aqui é um mecanismo oficial do Twitter, não é? Legal, digamos assim, para que informações sejam buscadas no Twitter, né, e gravadas em banco de dados externo, ou uma manipulação do próprio perfil do desenvolvedor, que é feito aqui. Então, nessa aplicação que nós criamos, esse aqui é o nome do aplicativo, né, genérico. Nessa parte de keys and tokens, né, ele passa o Consumer API, né, que está ligado ao perfil, e o token de acesso ao perfil e o segredo do token. Né? Então,
São 4 chaves, 2 chaves de API e 2 tokens, em nível de acesso read and write, ou seja, eu consigo ler e escrever neste perfil, que é, no caso, o meu perfil pessoal. E com essas chaves e tokens, nós fizemos aqui uma aplicação em Node.js que consome essa API do Twitter. Então aqui nós declaramos as chaves de acesso, e aqui na lógica do aplicativo nós chamamos um pacote do próprio Node chamado Twitter, que já tem essa interface pré-programada, né? Nos parâmetros, nós declaramos o que nós queremos buscar no Twitter, não é? Que no caso essa hashtag que eu declarei aqui, Artificial Intelligence, vai retornar 10 publicações recentes sobre isso na língua inglesa. O que essa aplicação faz? Ela busca no Twitter, no perfil do Twitter em questão, 10 publicações na rede mundial do Twitter e curte elas, né, que a gente chama de favorita. Aqui no meu perfil pessoal, nós temos minhas curtidas recentes aqui. Agora eu vou rodar a aplicação, não é? npm start. Rodou a aplicação, ó, e ele retornou 10 tweets favoritados. Né? Ou seja, ele manipulou o meu perfil para fazer isso. Se eu der um refresh aqui na página, tá aqui novas curtidas. Ou seja, essas curtidas foram feitas por um bot que eu acabei de rodar. Então, a gente pode perceber que são tweets que usam essa hashtag aqui, Artificial Intelligence. Não é? E por que esse bot é valioso para quem usa, né? Principalmente nessa questão de fake news? Porque essa forma é uma forma de engajar com os perfis da rede, não é? Então, por exemplo, eu uso uma hashtag aqui, no caso eu usei inteligência artificial, eu vou curtir tweets de pessoas, né, na maioria das vezes, que têm interesses em inteligência artificial, não é? Então minha página vai curtir o tweet dessa pessoa e vai gerar certo engajamento. Ou seja, a pessoa pode ver que eu curti, não é, e seguir meu perfil de volta. Né? Uma vez que ela segue meu perfil, ela vai automaticamente acompanhar os meus conteúdos no seu próprio Twitter, né? Na sua própria dashboard do Twitter, na interface. Ou seja, isso cria engajamento. Então, se eu uso uma hashtag com algum tema polêmico, né, por exemplo, eleições americanas, Brexit, eu crio esse mesmo engajamento. Então, se eu tenho um perfil que dissemina fake news, eu crio engajamento a partir de curtidas, por exemplo. Uma vez que pessoas seguem o meu perfil, eu crio engajamento. As pessoas, isso é muito barato, é uma aquisição de audiência muito barata, porque aqui nós não precisamos nem de um servidor, nem cloud para rodar isso. Foi uma aplicação localhost, fizemos a instância dela agora e já manipulou o Twitter, né, o meu Twitter no caso, e de forma oficial. Isso aqui não é ilegal, né? Como o Pedro comentou, as plataformas têm sim ferramentas de identificação de bots, não é? Mas o Twitter só identificaria essa aplicação se eu rodasse isso o tempo todo, não é? Ele vai perceber um tráfego diferente na minha página e deve me dar um flag. Mas se a página conseguir de alguma forma burlar ou entender a regra por trás dessa lógica, ela pode muito bem se beneficiar de um recurso desse que é muito favorável aí a páginas que disseminam notícias falsas. Bem, essa é a nossa apresentação. Espero que gostem. Nosso muito obrigado.